Salve, salve, minhas proteínazinhas, meus aminoácidos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes. E se você é novo na casa, vai logo se inscrevendo que você está no curso preparatório para as provas de vestibular 2019, 2020 ou melhor, 2000 qualquer ano que seja, porque biologia é biologia e essa aula aqui é focada para aulas para pré-vestibular, então são aulas mais flex, aulas mais objetivas com as coisas que mais caem. Então já vai deixando teu like ajuda muito o canal a crescer. Toda quarta-feira tem aula aqui no canal dentro dessa saga, tá? E hoje a gente vai falar sobre proteínas. Proteínas, que é um dos assuntos mais abordados em biologia, em provas de biologia, principalmente porque doenças têm relação com proteínas, questões genéticas têm relação com proteínas, bioquímica tem proteína, então tem proteína em tudo. Então na aula de hoje você vai conhecer o que é a proteína, quais são suas funções e também vou falar sobre enzimas. Proteína, galera, em primeiro lugar, literalmente é isso que proteína significa. E proteína é um composto orgânico à base de nitrogênio. Então, proteína é um composto nitrogenado. Anote isso. Se você tiver lá carboidrato, lipídio, proteínas, mandando você marcar um composto nitrogenado, marca proteínas, tá? Proteínas é um composto nitrogenado porque na sua composição, que no caso é a base de aminoácidos, então o próprio aminoácido tem um grupo amina e esse grupo amina tem nitrogênio. Então imagine só que você não consegue assimilar nitrogênio com sua respiração. Através da sua alimentação é que você consegue assimilar o nitrogênio de forma orgânica que no seu corpo vai formar as suas proteínas. Chega de falar esse negócio de proteína da carne, proteína disso, proteína daquilo. O que você quer, na verdade, não é a proteína. O que você quer são os aminoácidos essenciais para você poder produzir as suas proteínas. E Patrick, proteína tem que função? Cara, proteína é um composto que tem diversas funções. Eu coloquei aqui algumas que na verdade não caem em prova de vestibular, a função da proteína em si. Mas quando você está estudando sistema imunológico, a base do sistema imunológico são imunidades celulares, é claro que a célula vai lá fazer a fagocitose naquele antígeno, mas os anticorpos são proteínas que estão ali para sinalizar, para atuar na membrana plasmática das células, para poder fazer o reconhecimento de antígenos e a célula de defesa ir lá e eliminar. Você vê proteínas também participando do transporte de moléculas através da membrana plasmática. Então assim, proteína tem diversas funções e a sua função vai estar ligada diretamente com o sistema ao qual ela vai estar envolvido. Por exemplo, eu coloquei ali contração muscular. A quitina e miosina são as duas proteínas responsáveis por formar a miofibrila. A miofibrila é uma estrutura de contração, é a unidade contrátil do miócito. Então assim, essas funções aqui que eu não vou ler para vocês, galera, são funções literalmente genéricas, gerais das proteínas, porque elas fazem coisas bem específicas, tá? Coloquei ali função endócrina. Grande parte dos hormônios do sistema endócrino são proteínas. Então percebam aí que transporte estrutural, endócrina, receptora, defesa, reparo, nutrição, reconhecimento, contração, são diversas funções das proteínas. Só que não cobra numa prova de vestibular perguntando assim a função dela. Não cobra, mas é interessante que você saiba que essas funções aqui, as proteínas estão ligadas a ela. Eu coloquei ali em branco catalisadora porque são as enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Eu vou estar comentando aqui sobre ela mais na frente, tá? Então, se perguntar para tudo o que é que a proteína é feita? De aminoácidos. Então, vários aminoácidos, eles se unem para poder formar uma proteína. O aminoácido é um composto formado por um carbono central ligado a um grupamento carboxila, ligado a um grupamento amina, ligado a um hidrogênio e a um grupo radical. Eu também posso chamar isso de grupo principal. O que vai diferenciar os diferentes tipos de aminoácidos é esse radical. Por conta desse radical é que vai também existir uma classificação de aminoácidos aromáticos. Vão existir diversos tipos de aminoácidos por conta desse radical, mas não vem ao caso comentar isso para vocês agora, porque isso não costuma cair em prova de vestibular. Mas é um erro do estudante achar que os aminoácidos só formam as proteínas e pronto, a função deles só é essa. Não, colega. Existem várias funções que os aminoácidos desempenham
individualmente, como por exemplo, componente das proteínas, que é a função mais conhecida, transmissão de impulsos nervosos, aí você vê aqui o glutamato, o aspartato e a glicina, que atuam aí também no processo de sinapses. Tem prepulsores de cetoácidos que estão envolvidos aí no metabolismo energético também, gliconeogênese, então, perdão, vão ter aminoácidos envolvidos nesse processo. Na gliconeogênese, alguns aminoácidos são convertidos em glicose, tá? Através de desaminações, produzir aminas biogênicas como a serotonina e a histamina, compostos também que entram na questão também hormonal e produz nucleotídeos, os próprios nucleotídeos, né? A parte nitrogenada do nucleotídeo também é feita graças também a aminoácidos e transporte de grupos aminas. Então perceba que várias funções aqui são funções individuais dos aminoácidos. Agora a função que você está mais que cai mais em prova é porque aminoácidos são componentes das proteínas, tá? E os aminoácidos se ligam por meio de ligações peptídicas. Ligação glicosídica é ligação para formar carboidrato, tá? Então, se você perguntar para você na prova de vestibular qual o nome da ligação entre aminoácidos, ligação peptídica. E ela acontece entre quem? Ela acontece entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina de outro, como você pode ver nessa imagem. E é uma síntese por desidratação. Porque quando acontece a união desses dois aminoácidos, acontece a perda de uma molécula de água. A água aí atuando também na questão de síntese, né? Síntese por desidratação. Combinado? E aqui eu tenho uma lista de aminoácidos dos 20 ou 21 aminoácidos que formam as nossas proteínas. Tem proteínas que têm 20 aminoácidos, tem proteínas que têm dezenas de aminoácidos, então a quantidade de aminoácido vai justamente caracterizar o tipo de proteína. Olha só, a proteína ela tem a sua sequência de aminoácidos, o tipo de aminoácidos e a quantidade de aminoácidos. Anote aí, o que diferencia uma proteína de outra é o tipo de aminoácido, a sequência de aminoácido e a quantidade de aminoácido. Isso aqui tudo vai diferenciar o tipo de uma proteína. E aqui você tem diversos tipos de aminoácidos, eu listei ali os não essenciais e os essenciais. Cara, eu ensino biologia há 12 anos, eu não sei decorar o nome dos 21 aminoácidos, e isso nunca mudou em nada na minha vida. Então você não precisa saber para uma prova de vestibular decorado esses nomes, não. O que você tem que saber é que não essenciais são aqueles aminoácidos que seu corpo produz. Os essenciais são aqueles que você tem que adquirir através da dieta, tá? A proteína, quando ela é feita a partir do gene, acontece um processo chamado de transcrição. Transcrição é quando uma molécula de DNA ela acaba produzindo uma molécula de RNA. Esse RNA vão existir de 3 tipos, o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Eu não vou falar aqui de síntese de proteína, vou deixar para falar isso em outro momento, mas esses 3 RNAs aqui, eles atuam no processo de produção de uma proteína. Mas, em termos mais específicos, quando vai acontecer a produção da proteína, ela não é feita de uma vez só, tipo, fez a proteína, não. Ela passa por sequências. É toda uma estruturação sequencial e conformação da molécula que vai se modificando. Então eu tenho de estrutura primária a estrutura quaternária, que são formatos que a proteína vai adquirindo, que também tem relação com os tipos de ligação que acontecem entre as cadeias que se formam e também entre os aminoácidos. Então eu tenho a estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos formada aí por ligações peptídicas, tá? Eu tenho a estrutura secundária, que vai ter aí a participação de pontos de hidrogênio na estrutura secundária, já vai assumir aí uma forma de alfa-hélice ou de beta-folha. Então falou de alfa-hélice, falou de beta-folha, marca estrutura secundária. Estrutura terciária, você vai encontrar pontos de sulfeto que também vão auxiliar no processo de formação dessa estrutura, e é um enveloamento e é um enovelamento de uma cadeia polipeptídica como um todo, ocorrendo ligações entre os átomos de radicais. Então os radicais também vão começar a se unir. Tem proteínas que literalmente se encontram na estrutura terciária, que são proteínas menores, só que tem proteínas que são maiores, que são proteínas de estrutura quaternária. Então você vai ter proteínas fibrosas,
que são proteínas insolúveis em água, e proteínas globulares, que são proteínas solúveis em água. E aqui você vê, por exemplo, a própria hemoglobina, que é uma proteína de estrutura quaternária, que ela é muito grande. Patrick, o que é que eu tenho que filtrar desse assunto? O que eu vou falar aqui agora. A proteína tem a capacidade de se desnaturar. Desnaturar é quando ela sai de uma estrutura quaternária ou terciária e volta para a estrutura primária, tá? Só que a estrutura primária não se desfaz, tá? A estrutura primária ela se mantém. Então, na desnaturação proteica, a estrutura primária ela permanece, tá? Tem proteínas que conseguem se reestruturar. Tem proteínas que depois que desnaturam, elas perdem sua função e já era, tá? Então, o calor, ele pode também fazer com que o calor e pH faz com que a proteína possa ser desnaturada, ok? E outra coisa importante que eu quero falar para você é sobre as enzimas, tá? Enzimas, elas são cofatores, elas são moléculas que aceleram reações químicas, tá? Que assim, olha só, tudo que eu falei de proteína, a mesma coisa vale para enzima, porque a enzima é um tipo de proteína. O que você não pode, por exemplo, é imaginar que a enzima é uma coisa e a proteína é outra. Não, a proteína é... Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Então, enzima é um grupo de proteína que tem a função de acelerar reações químicas. E ponto final. O pessoal que tenta complicar. Como a enzima faz isso, aí é que entra o barato da coisa. A enzima, ela atua... A reação química poderia acontecer sem a enzima, é claro, mas só que a enzima ela atua acelerando a reação química, ou seja, ela se une ao substrato, possibilitando que a reação aconteça de forma mais otimizada, mais rápida. Então, olha só, para a prova de vestibular, o que você tem que saber é o seguinte, que as enzimas elas atuam em reações químicas específicas. Uma amilase, que é uma enzima digestória que digere amido, ela não vai estar, por exemplo, digerindo lipídio. Ou seja, ela é uma enzima que tem uma estereocomplementariedade. Ou seja, ela é específica, tá? Eu ia dizer outro nome mais complicado, mas as enzimas elas têm especificidade, tá? Então, para cada tipo de reação química vai ter uma enzima específica que vai estar atuando lá, tá? E a sua atuação é justamente acelerando a reação química. Se você acabar vendo uma prova de vestibular, uma questão que coloca um gráfico, mano, marca a opção que tem dizendo lá que a energia de ativação ela foi influenciada pela ação da enzima, tá? E aqui, várias enzimas dependem de um cofator, ou seja, para algumas enzimas atuarem, algum cofator tem que se ligar a ela. Esse cofator pode ser um sal mineral ou pode ser, por exemplo, uma vitamina. Geralmente é uma vitamina, que são cofatores inorgânicos. Ou melhor, cofatores orgânicos. Sais minerais são cofatores inorgânicos. Os cofatores eles se ligam à enzima para a enzima ser ativada e a partir da sua ativação acontecer o seu metabolismo, tá? Se você vai estudar respiração celular, nossa, você vê ali um monte de enzima que participa desse processo. Outra coisa que gosta de cair em vestibular. Enzima mais cofator, aloenzima. A porção proteica eu chamo de apoenzima, tá? Então, enzima mais cofator, eu tenho a aloenzima. É só uma nomenclatura, tá ligado? Para caso caia em prova. Então, eu tenho o cofator, o substrato, você percebe aí o cofator se ligando ao substrato e a enzima acaba aí atuando, promovendo a existência desse produto, aí seja ele qual for, tá? Então aí tá mostrando para vocês a ação de um cofator, que é ativar a enzima, tá? Outra coisa, né? A temperatura, a concentração de substrato e a presença de ativadores ou inibidores, eles vão influenciar na ação das enzimas, tá? Esses três nomes aí é bom você anotar: temperatura, concentração de substrato e ativação ou inibição. Eu, pelo menos, não me recordo questões que caiu ativação ou inibição. Geralmente cai temperatura e concentração de substrato, que influencia na ação das enzimas. Mas, como são dois nomes que o próprio nome já diz o que acontece, eu vou explicar aqui esse lance de ativador ou de inibidores, tá? Tem a inibição não competitiva. Como você pode perceber,
na inibição não competitiva, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou colocar as duas. Olha só, eu tenho a inibição não competitiva e eu tenho a inibição competitiva, tá? Na inibição competitiva, por exemplo, você pode perceber que o agente inibidor, ele se liga ao sítio ativo da enzima. Como você pode perceber aqui, ó, deixa eu colocar o ponteiro, não tem como eu colocar o ponteiro aqui nesse negócio. Aqui, ó. O agente inibidor, ele se liga ao sítio ativo da enzima, ou seja, inibindo a ação dela sobre o substrato, tá? Na inibição não competitiva, o inibidor acaba se ligando a uma parte específica da enzima e o sítio ativo acaba mudando, impossibilitando que o substrato se ligue ao sítio, tá? Então a inibição não competitiva, o inibidor, ele acaba se ligando a uma região que muda a conformação do sítio ativo, impossibilitando que aconteça a reação química, ou seja, os substratos acabem não se ligando à enzima. E a competitiva é quando ele realmente fica em cima do sítio ativo, impossibilitando que aconteça a ligação do substrato, tá? Pessoal, também tem um lance chamado de modelo de chave-fechadura e o modelo tem um nomezinho para isso, chave-fechadura, e o outro modelo deixa eu me lembrar aqui, tem um modelo chave-fechadura, mano, e tem um outro modelozinho que eu queria contar para vocês, que meu Deus do céu, esqueci, chave-fechadura e... meu Deus, eu esqueci, pera, deixa eu lembrar aqui, inibição da enzima. Sim, chave fechadura, encaixe induzido, tá? Esse lance de encaixe induzido, ele é interessante porque já é uma nova teoria, tá? Que, por exemplo, pode cair em prova de vestibular, tá? A enzima, ela tem um modelo de chave fechadura, que no caso a enzima, ela acaba se ligando a substratos específicos, mas esse modelo encaixe induzido, que é um modelo antigo, né, mas agora que estão vindo falar, né, ele é um modelo que foi desenvolvido e mostra que ligantes e receptores não são tão rígidos como se imaginava. De acordo com essa teoria, o substrato induz a uma mudança na conformação da enzima ao qual ela interage. Ou seja, de acordo com o encaixe induzido, o substrato ele pode mudar o sítio ativo da enzima, possibilitando que aconteça justamente aí o encaixe com o substrato, tá? Então, gente, essa era a aula de hoje, era o que eu queria comentar para vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, uma aula bem específica sobre o que mais cai desse assunto em provas de vestibular. Para aulas de ensino superior voltadas para enzima, proteínas, aminoácidos, aqui no meu canal tem. O que eu sintetizei aqui nessa aula é o que é mais cobrado em prova de vestibular. Vá por mim. A aula foi rasa. Foi não, eu abordei tudo que cobra em prova de vestibular desse assunto aqui. Pode pegar qualquer questão que você resolve e pode inclusive mandar para mim a questão aqui pelo grupo do WhatsApp ou pelo número do WhatsApp do canal. Beleza, pessoal? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.